Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, boa tarde de novo, bom dia de novo, boa noite de novo. ESAF 2013, é um prazer estar aqui de volta, o João Antônio me chamou de volta, os alunos não sei se queriam muito, mas não tem outra coisa, então vai Roberto Vitti mesmo. Meu nome é Roberto Vitti, vamos aqui com o inglês de novo, vamos fazer o inglês ESAF 2013, novas provas, novo formato, acesse o nosso site, né, curta a nossa página. E eu queria, nesse começo, lembrar uma coisa. Eu vou começar o curso de vocês com estratégias, né, na verdade, objetivos e estratégias, não sei como é que eu dei o nome aqui, orientações e estratégias, tá? Por que isso? Eu queria lembrar uma coisa para vocês. O seguinte, deixa eu arrumar aqui, já estou me perdendo aqui, mas tudo bem, a gente é loiro. Senhores, de 94 para cá, eu estou nesta frente, nesse frontier, né, nessa fronteira, nesse fronte da guerra para o concurso público. Ensinando inglês para concurso público desde 94 e dando de 2010 para cá técnicas de estudo. As aulas de técnicas de estudos que eu passo, pessoal, na verdade são uma repetição do que eu sempre falei em minhas aulas presenciais com relação ao inglês. E muita gente deixa inglês em segundo plano, muita gente deixa inglês para estudar depois, porque afinal de contas já fez aí escolas de inglês que oferecem curso em 18 meses, em 16 meses, e depois, quando vai para a prova, quebra a cara e percebe que deveria ter dado mais atenção. Né? Nesses 20 anos de aula, a gente já viu muita experiência de gente, por exemplo, que na nossa querida ESAF, né? A ESAF sempre pede para você acertar 40% das questões no mínimo. Tá? E eu já oriento as pessoas dizendo que se você acertar 40% das questões, de 10 questões você acertar 4, você já é praticamente carta fora do baralho, porque as pessoas que estão vindo fazer as provas, as pessoas que estão se candidatando aos certames, que nem o pessoal fala nos blogs e nos sites especializados, elas já chegam já com uma certa capacitação, uma certa habilidade do idioma. Lembrando que de 94 para cá, para você que está começando agora, inclusive as primeiras 3 aulas eu vou mostrar como tirar o trauma de inglês, como você ler textos em inglês. Tem com todo o respeito que talvez eu não vá ter agora, essa papagaiada que muito professor de inglês fala, é papagaiada, mas está certo, de ler texto, ler título, aquela coisa toda. Só que em concurso público isso não dá tempo. Uma das premissas que eu peço para as pessoas pensarem sempre é que a prova de concurso público ela é feita intencionalmente para não dar tempo. Então, quando eu comecei a falar dos professores de inglês que falam papagaiada, até me desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Eles orientam de forma correta como você ler texto, como você entender um texto, como você fazer uma leitura. Dado que não existe tempo hábil para fazer, a ideia de concurso público não é testar se você sabe inglês somente, mas é testar a sua esperteza. No ano passado, eu dei uma entrevista na Globo, né, por São Paulo. Depois eu passo para vocês o link. E eu falei uma besteira lá, depois que eu falei eu percebi que ia dar bode. Que eu falei que concurso público é uma prova que não seleciona pessoas inteligentes, mas sim pessoas espertas. E obviamente que quando eu falei isso, eu falei, deu bode, mas o que acontece é o seguinte, depois deu bode mesmo, teve uma repórter que me criticou, porque passou a ideia diferente. Eu quero trocar agora, eu não falo mais que a prova de concurso público é para pessoas espertas. O esperto que eu quis dizer, só que eu não tinha tempo para explicar, é que são pessoas que têm raciocínio rápido, que têm a sagacidade, tá? Não é espertinho de passar a perna, de se encostar, esse tipo de coisa. Então, lembre-se de uma coisa, o fato de não ter tempo hábil para fazer a prova, quero saber se você tem raciocínio rápido, quero saber se você é uma pessoa esperta para ler e entender as coisas. Afinal de contas, você vai ser um funcionário público, você vai ser uma pessoa que vai ser paga pelo governo, e por mais que você critique, né, tem muita gente, você sabe que a fama de concurseiro, de concursado, não é das melhores. Hoje todo mundo quer ser, e eu acho que nós temos uma leva muito boa de pessoas que realmente vão fazer a diferença, né? Você tem que concordar comigo que de 20, 30 anos para trás, a mentalidade era outra. Hoje existe muito mais o quê? Muito mais rapidez, informática, uma série de coisas. Então hoje o público que faz concurso público é muito diferente do que era antigamente. Então pense que a prova de concurso é para pegar pessoas sagazes, de raciocínio rápido, por isso que eles fazem o tempo ser exíguo, por isso que eles fazem o tempo ser o quê?
curto, porque vai ter questões que os senhores vão ter que responder através do quê? Do conhecimento de conteúdo, enquanto que outras você vai ter que fazer o quê? Por rapidez de raciocínio ou malandragem. E essa malandragem, volto a falar, não é ser esperto e passar a perna nos outros. É saber se você tem raciocínio rápido, se você sabe pensar. Mesmo que depois você não seja exigido, o fato de você ter estabilidade no emprego, né, e você não ser mandado embora, raramente você vai ser mandado embora no funcionalismo público, você vai ter que ser o quê? Testado, porque depois o governo não pode te mandar embora, a não ser em casos bem raros. Então lembre de uma coisa, a prova de inglês, diferentemente de outras provas, ela não existe uma previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu estava conversando uma vez com um amigo meu, professor Alexandre Lugon, um beijo no seu coração, professor Alexandre Lugon, e ele me falou que existia um certo número de questões que poderiam ser pedidas na prova de tributário. Perguntei isso para um outro amigo meu, o Mário José de São Paulo, que também dá aula de tributário. Paulo, você conhece o Mário? Olha, ele não conhece o Mário, ele perguntou que Mário que é. É o Mário tributário. E eles me chegaram à mesma conclusão, que é possível, obviamente, mais ou menos, umas 400 questões para serem feitas para cobrir todo o escopo da prova. Talvez não sejam só 400, seja um pouco mais, mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas que se preparam para fazer, por exemplo, na área fiscal, elas costumam estudar durante a sua preparação, fazem 400 questões que podem ser feitas. E as pessoas estudam e fazem 2.000. Isso daí é informação que eu tenho de alunos que se prepararam para a Receita Federal, por exemplo, que geralmente é o foco da ESAF, né? Só a ESAF que faz a prova lá deles. Então veja, se você tem 2.000 questões feitas em aula, em exercícios no seu tempo, no seu período de preparação, e existem 400 que são possíveis de serem feitas, se tem 400 e você fez 2.000, isso quer dizer que você fez pelo menos na média 5 questões de cada uma. Talvez 6 de uma, 4 de outra, 3 de uma, 7 de outra. Mas na média você fez todas as questões. Vão cair 30 na prova. Então faz a conta comigo. Você tem 30 na prova, existem 400 possíveis e você fez 2.000. Eu acho humanamente impossível você não ter visto as questões que vão cair na prova. Ou seja, tributário, constitucional, administrativo e outras matérias, você tem uma certa previsibilidade, não que sejam fáceis, obviamente, mas você pode já talvez, com certeza, já você ter muitas questões, todas as questões você já viu. Se você vai lembrar a resposta, esse é um outro papo, isso é uma outra história, mas existe a previsibilidade. Inglês. Qual que é o problema do inglês? Na verdade não é só o problema do inglês, mas o problema também de inglês e português. Português e inglês são duas matérias que trazem inglês em 99% das vezes, são interpretações de texto, né? O candidato não vai ser selecionado, não vai ser testado no seu conhecimento de gramática diretamente, porque ele vai ter que ler texto, ele vai ter que ler pergunta e lá vai estar a utilização de gramática. Então, você vai lembrar de uma seguinte coisa, tirando talvez Carlos Chagas, tirando Carlos Chagas, que são as mais importantes, Carlos Chagas, Sesgran Rio, CESP menos ainda, mas Carlos Chagas, Sesgran, VUNESP, você tem provas que trazem questões pontuais de gramática. ESAF não faz isso, a gramática está embutida, a gramática está dentro do texto. Então você tem que saber a gramática, mas para ler o texto, não vai ter pergunta pontual. Isso de uma certa forma é vantagem, porque você tem que ler o texto e entender. Marca aí no seu caderno agora, aquela bobagem de você ler por cima e não traduzir as palavras, eu sugiro que você esqueça isso. Você obviamente não vai entender todas as palavras, mas quando o professor de inglês pede para você ler por cima, para você ter uma ideia, por favor, você não está fazendo uma leitura de lazer, você não está fazendo uma leitura simplesmente para relaxation, spare time, não é isso. Você está tentando fazer a sua vida entrar nos eixos. Então, ler por cima, só para você ter uma ideia do texto, isto não dá certo, eu não aconselho fazer isso, a não ser em uma atitude de emergência, onde você simplesmente não teve tempo de ler o texto. Está claro isso? Nós vamos gastar aí pelo menos mais 1 hora depois, mais 2 aulas nossas, para mostrar como é que eu gostaria que você começasse a prova da ESAF. Para você ter uma ideia, na prova de 2012 agora, das 10 questões, eu acertei 4. E na prova de 2009, eu acertei 7 das 10 questões. Então, 2012 eu acertei 4, 2009 eu acertei 7. Na prova anterior, 2005, 2006, eu acertei, numa das provas eu acertei 4, na outra prova eu acertei 5 questões. Aí você vai me perguntar assim, mas espera um pouquinho, o senhor dá aula há 20 anos e acertou só isso?
eu acertei todas essas questões antes de ler os textos. Ou seja, antes de ler os textos, eu acertei essas questões. Na prova de 2009 foi a mais fácil, ou eu diria até a menos difícil. Eu acertei 7 questões e vou te mostrar que eu devia ter acertado 8. Só não acertei 8 porque eu esqueci de uma dica que eu dou para as pessoas. Então eu quero dizer para você o seguinte. A prova de inglês, eu não costumo falar que a prova de inglês é de inglês. A prova de inglês da ESAF é uma prova em inglês. Olha a preposição, de inglês, em inglês. Por quê? Vamos supor que hoje tivesse saído o edital, não sei que dia que você está vendo essa aula, vamos supor que você tenha visto dia hoje, né? Você está vendo hoje. E saiu hoje o edital da prova que você quer fazer da ESAF. Então conta do que você fez, né, no dia de hoje, conta depois 3 meses antes. Então, se você estiver fazendo no dia 1º de janeiro, por exemplo, 1º de janeiro, o que vai acontecer? 1º de janeiro, 1º de dezembro, 1º de novembro, 1º de outubro. Esse vai ser o prazo médio que eles pegam os textos. Por que essa informação é importante? Essa informação é importante por quê? Porque você já sabe que você não tem que falar sobre, por exemplo, a ESAF não vai pedir para você, por exemplo, alguma coisa da crise mundial de 2008 e 2009. Tá? Você está vendo esse curso agora, tá? Provavelmente vai ser em 2014, ano de Copa, que você está vendo esse curso. E o que vai rolar na verdade? Deixa eu só, enquanto eu falo aqui, deixa eu corrigir um negócio que eu esqueci. O que vai rolar na verdade? Você vai fazer o quê? Você vai apagar o passado que você teve, né? O passado que eu digo assim, você vai apagar crise de 2008, crise de 2009 e pensar que 3 meses antes do edital que você acabou de ser publicado, é esse o prazo que vai cair a prova. Eu estou te reduzindo, eu estou otimizando o seu tempo de estudo. Eu estou pedindo para você fazer o quê? Eu estou pedindo para você simplesmente não se ater a passados longínquos. Ah, mas eu já vi uma vez uma prova que caiu um texto muito antes de 3 meses. É muito raro acontecer. O que eu me lembro de ESAF foi de 4, 5 meses antes do edital, mas não passa disso. Mas isso foi uma prova, 2 textos, e tem outros 200 que no máximo são 3 meses antes. Já chegou a ter texto onde a banca pegou o texto para botar na prova no dia do edital. Então veja, essa informação é importante, você vai ver que nós vamos fazer uma estratégia aqui para você começar a fazer a prova. Eu falei para vocês algumas coisas aqui, eu queria que você marcasse. Primeiro, 3 meses antes do edital é o tempo médio de que o pessoal pega o texto. Então, se a prova saiu de edital hoje, daqui 2 meses, provavelmente vai ser a prova. Então, pegue a data da prova e jogue, bota um desvio padrão aí. 6 meses antes da data da prova, perfeito? E aí você já vai ter mais ou menos isso. Não aconselho você fazer para a internet. Ah, professor, posso pegar, já que é texto de atualidades, posso pegar coisa da internet? Não, nananina não, por quê? Tem que ter muita sorte para acertar o texto que vai cair. Eu sugiro que você faça o seguinte, eu quero que você pegue as últimas 8, 10 provas da ESAF, da prova que você vai fazer, e fique naquele texto. A ESAF, se você fizer a prova da Receita, vai ter muito vocabulário de tributação. Se fosse a Anatel, por exemplo, geralmente a ESAF não faz, não me lembro de uma prova da ESAF da Anatel, mas vai ter Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação. Se for da Anatel, o texto de inglês vai ser sobre o quê? Telecomunicação. Se for da Petrobras, vai ser alguma coisa relacionada a petróleo. Então as bancas procuram trazer textos relacionados à sua área, até talvez preparando o candidato para se ele precisar ler alguma coisa depois de efetivado, depois de lotado. Perfeito isso? Então vou fazer o seguinte. Eu estou falando coisa, mas eu tenho slides para isso. Fecha no slide agora, Paulinho. Paulinho é meu novo amigo aqui agora, estamos aqui juntos, né? Paulinho também torce para o famoso, glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. É ou não é? Ele falou que não, mas é mentira, porque depois eu pego ele lá fora, tá? Então veja bem, tá só aqui? Tá só aqui no texto? Então fecha aqui. Eu sou professor e diretor, não sei se te falaram isso, Paulinho. Vamos lá. Orientação e estratégias, tá? Lembrando que, faz um picture pequenininho aí, lembrando que a prova de inglês é para quê? É para pessoas sagazes. Então lá, esse daqui sou eu, né? Olha só o que o terno não faz. Gostaria de chamar vocês para entrar na In-House Idiomas, é a minha empresa de aula de inglês, de traduções, e fazendo um jabazinho, entra, se cadastra. Eu estou lançando um dicionário agora, não sei quando é que você vai ver, mas no começo de 2014 eu vou lançar, não sei que eu falo no presente, passado, futuro ou condicional,
um dicionário, vai ser bem legal, você vai receber o convite e eu vou falar mais sobre isso daí no meio do nosso curso. Mas acessa lá e tem muita coisa, inclusive, para você aprender a estudar, tá? Aprender a estudar não só para concurso, mas estudar inglês como forma geral, estudar até para concurso outras matérias. Eu, se fosse você, eu entraria no site, clicaria em institucional, depois clique em metodologia e copia aquele negócio, imprime isso, é uma página de sulfite frente e verso, dá uma lida lá, vale a pena, não é só para inglês aquilo, é para estudar, tá? A partir do ano que vem, a partir de 2014, né? Eu vou começar a dar cursos dentro de empresas, um tipo de coaching, de como aprender, de como você usar o seu cérebro para fazer o quê? Para aprender tudo na vida, né? Disciplinar seu cérebro. A gente está fazendo isso. Hoje a minha vida é aula de inglês e uma grande parte é aula de técnicas de estudo para poder fazer o pessoal aprender a aprender, né? Depois você escreva uma frase aí que é a seguinte: se desejas que um conhecimento não se dissolva na mente, eu vou repetir, se desejas que um conhecimento não se dissolva na mente, tenha atitudes ativas sobre ele, faça-o acontecer. Se desejas que um conhecimento não se dissolva na mente, vírgula, tenha atitudes ativas sobre ele, faça-o acontecer. E com o inglês para concurso não é diferente. Tenha contato com o inglês todo santo dia, não fique esperando o professor te ensinar, tente aprender. Eu aprendi uma frase uma vez que tem coisas que o professor... Né, a frase é a seguinte: tem coisas que o professor não ensina, mas o aluno aprende. E uma teoria minha, por que o aluno aprende sem o professor ensinar? Por causa do interesse que ele tem sobre a coisa. Então, se você acha que inglês é chato, se você acha que inglês é mala, seja, né, ou como diz os corintianos, seja mais mala e mais chato do que inglês. Porque você vai precisar dessa bagaça dessa língua para qualquer coisa que você fizer, tá claro? O Jonathan Barros, o nosso amigo aqui, me disse agora há pouco antes das gravações que ele vai fazer um curso para cabeleireiro, né, e manicure, que eu acho que ele vai ganhar uma grana extra, né? Agora não sei se ele vai fazer só para fazer as unhas dele, o cabelo dele, e ele vai ter que ver revista de beleza de fora, vai ter que ver revista de fora. O professor Dirceu de Barros também, meu amigo, um beijo no seu coração, também já está fazendo o seu curso de maquiagem, e ele está me falando que ele está lendo muita coisa de fora também. Então vamos continuar com essa bagaça aqui. Todo mundo já conhece esse livro, que é esse daqui. Estamos já indo para várias edições. Se você tem o inglês mais ou menos básico, esse é o livro. Eu trago desde o começo até textos praticamente mais ou menos avançados, e avançados também, mas para quem quiser saber qual que é a gramática que você precisa para concurso público, principalmente para a ESAF, né, no caso aqui o nosso curso é para a ESAF, esse é o livro, está muito bem legalzinho, modéstia à parte, né? Existe um blog chamado Blog do Concurseiro Solitário, dá uma olhada lá, tem uma resenha. E aqui eu queria em primeira mão mostrar, fecha só nisso daqui, Paulinho, inglês para concursos, textos avançados, a gente vai lançar esse livro, já está no prelo, para quem não sabe o que é prelo, já está na boca do forno, para sair agora, se já não saiu, não sei quando é que você está vendo esse curso, 64 ou 65 textos avançados, que, né, é a continuação desse livro aqui. Eu não tenho ainda na mão, mas já tenho a capa, tá? Já me ligaram de Brasília perguntando sobre o livro, eu aconselho você a fazer isso. Aqui tem uma miríade, uma profusão de textos de várias bancas com mais dicas. Se você pegar esse livro e mais esse, você passa em qualquer concurso, inclusive no de diplomata, que por sinal eu esqueci de colocar aqui o meu livro de inglês para diplomata pela Ímpetus também, mas a gente faz isso na próxima aula. E agora, para terminar o jabá, depois senão o João me bate, esse é um livro, esse é um dicionário, eu estou lançando um dicionário técnico voltado para inglês de economia, finanças, jurídico com abordagem em contratos. Vai ter um cocktail é sacanagem, né? Cocktail, né? Mais conhecido como galo, tail, rabo, um rabo de galo para todo mundo, voltado até com DVD de como fazer apresentações em inglês de negócio e como fazer frases utilizadas em apresentações e reuniões de negócio, tá? Eu estou fazendo parceria com faculdades, já tem algumas faculdades que já me pediram para dar uma olhada, para fazer um precinho camarada para todo mundo, e todo mundo tem esse dicionário bem legal, não tem nada no mercado com relação a isso. Agora vamos lá então. Inglês para concurso público, objetivos. Macetes e dicas gramaticais pertinentes. Senhores, a diferença do professor Roberto com outros professores de inglês, que talvez vocês tenham contato, inclusive o seu professor de inglês da sua cidade, uma sugestão, você pode falar que eu estou fazendo o jabá do livro, mas uma coisa que aconteceu em São Paulo já com alunos meus, que eles tinham um inglês mais básico, queriam professores particulares, eles iam chamar professores particulares de sua confiança para dar aula. Eu sugiro o que, se você tiver isso? Pega esse livro e
continue, né, peça para o seu professor utilizar esse livro aqui. Eu te garanto que você vai ter uma preparação excelente, até porque os professores de inglês normais, que não estão nessa área, não conhecem como é que funciona o concurso público. Então, as informações, as indicações, as orientações que eles dão não são erradas. O problema é que, para concurso público, o jeitão é diferente. Para concurso público, eles querem pessoas espertas, entre aspas, né? E você não tem tempo para ler o texto inteiro. Então, quando eu falo macetes e dicas gramaticais pertinentes, é porque nós vamos fazer aqui, pelo menos, eu te garanto, eu separei 80 perguntas da ESAF para você responder sem ler o texto. Uma das coisas que eu falei na televisão, né? Aliás, no dia 1º de abril também tem uma outra reportagem que me chamaram para falar sobre inglês lá, eu estou de terno, bem bacana. Esqueci o que eu ia falar agora, Paulo. O que eu ia falar agora, Paulo? Lembrei. É você tentar o quê? Olhar a alma da prova. Cada prova tem uma alma. A ESAF tem uma alma. Fontes internas, né, inside information, né, informações privilegiadas, me falaram já algumas coisas e tem isso na sua cabeça. As bancas têm uma receitinha de bolo para fazer a prova. Então veja o que acontece. Você tem o quê? 60% das questões da ESAF costumam ser médias difíceis. Eu estou dizendo de todas as matérias, que é o que me falaram. Então presta atenção, 60% das questões da ESAF são médio difíceis, 20% das questões são difíceis e 20% das questões são difíceis para caraca. Então se você parar para pensar, 60 médio difíceis, 20 difíceis e 20 difíceis para caraca. O que vai acontecer? Você percebe que as primeiras 6 questões você acerta. Depois as duas já começam a ficar mais complicadas, que dá 80%, e depois para você realmente passar numa prova de nível bom, de salário bom e tal, é 80% para cima, mais de 80%. Ou seja, você tem que estar acima dos 80%, onde vão estar as questões difíceis para caraca. Então não entre na prova pensando em acertar o mínimo. O mínimo não é a certeza de acerto. Em 2003, teve a prova de auditor da Receita, analista da Receita, que na época era técnico da Receita. Acho que era TTN, um negócio assim. Em São Paulo tinha 180 vagas. E eu tenho esse mapa eu sei que está um pouco desatualizado, mas hoje está pior. Dessas 180 vagas, das pessoas que passaram, 14 fizeram 4 questões, que era o mínimo. Ou seja, 14 questões. Né? Ou seja, menos de 10% acertaram o mínimo. 25 pessoas acertaram 5 questões. E o restante, que depois faz a conta aí, 180 menos 25 menos 14, fizeram 6 para cima e estava assim cheio de 7, 8. Está claro isso? Então, entre na prova de inglês, tentando acertar o máximo possível, porque nas outras matérias as pessoas nas outras matérias as pessoas estudam sem que ninguém peça. Em inglês as pessoas deixam para o lado e costuma ser o fiel da balança, ou seja, todo mundo empata nas questões estrelas, nas questões difíceis, né, nas matérias estrelas, nas matérias difíceis, e deixa o inglês de lado. Não incorra nesse erro. Então eu vou te mostrar como é que funciona a alma da prova da ESAF, dicas e macetes. Vocabulário específico, vou pegar o vocabulário e vou expandir esse vocabulário, mesmo que você esteja se preparando para uma outra banca. Eu aconselho você a assistir os nossos cursos do SESGRAN, CESP e Fundação Carlos Chagas e ESAF. Lógico que faça primeiro da sua banca, né, target, né, your target, né, organization, ou seja, você vai fazer o que a banca tem, depois você fazer os outros textos não é jogar tempo fora, porque vocabulário nunca é demais. Textos de concursos anteriores, vou dar também, e responder as questões, inserir o texto e acertar. Quem me conhece sabe que eu acertei 7, né, acabei de falar, 7 questões em 2009, depois 4 em 2012. Eu não estou pedindo para você abrir a prova e desembestadamente a ficar fazendo o quê? Chutando. Eu estou dando para você um plano B e vou te mostrar como começar a prova. E se você não tiver condição de ter lido o texto, porque você gastou tempo com outras matérias, eu quero que você utilize as minhas regras aqui, que eu te garanto que você tem 99% de chance de acertar pelo menos 4 questões, que é o que tem sido a média. Acertar o mínimo de questões sem ter lido o texto, eu acho que é um bom negócio, não é, Paulo? Não leu o texto, tem que acertar as 4 questões. O que você acha, Paulo? O Paulo está achando que sim. É nós, Corinthians, ele falou assim, esse menino até o final da semana aqui vai ficar corintiano. Vamos lá. E para o Roberto, vamos lá. Bom, deixa eu só mostrar aqui agora, queria mostrar para você, não, eu gostaria que você entrasse então, agora deixa eu ver, caneta, sempre me enrosca aqui, vamos lá então, mas eu quero outra cor, eu quero cor azul escura. Gostaria que você entrasse então no www.inhouseidiomas,
O meu Facebook, seja meu amigo no meu Facebook, Roberto. Aliás, deixar o Facebook ligado enquanto os senhores estudam, por favor, não faça isso, tá? Ao longo, in-house aqui é junto, tá? In-house idiomas é outro Face. Por favor, lá tá os vídeos, lá estão os vídeos para você dar uma olhada do Robertão na Rede Globo, tá claro? E in-house idiomas também, aqui você também tem multimídia, clica lá, tem outros vídeos, beleza? Vamos lá. Dicas e orientações, já fizemos aqui, vamos lá. Por que inglês é solicitado em concursos públicos? Já acabei de falar isso. Para saber se você tem raciocínio rápido linguístico, você tem que concordar comigo, né? Eu pergunto para você, Paulinho, né? Você conhece pessoas que falam inglês fluentemente? Não conhece. Você torce para o Santa Cruz, né? Não, para quem? Não, para o esporte. Aqui em Recife é esporte, né? Ou seja, pessoas que falam inglês fluentemente, que as empresas pedem, você pode perceber que muitas empresas pedem pessoas com inglês fluente, ou pelo menos intermediário para cima, não é só para saber se a pessoa sabe falar inglês. Na minha opinião, é para saber se a pessoa teve uma disciplina de pelo menos querer aprender inglês, não que a pessoa seja obrigada a fazer isso, mas a empresa tem que saber o seguinte, se você aprendeu inglês até um nível intermediário, médio, alto, você teve pelo menos disciplina e pessoas que falam um idioma estrangeiro costumam ter um raciocínio rápido. Eu, no caso, sou uma exceção. Eu falo inglês, um pouco de alemão e sou meio devagar, mas é por causa do cabelo loiro. O que eu quero dizer é o seguinte, a prova de inglês não é para saber se você sabe inglês na prova, é para saber se você sabe raciocínio rápido. Quando eu falei para vocês que tributário você consegue ter uma previsibilidade das questões, em inglês e também na prova de português, na parte de interpretação de texto, principalmente, você pode saber todas as palavras em inglês, você pode saber todo o vocabulário em inglês, né? Você pode saber toda a gramática em inglês, só que o que vai ser pedido na prova de inglês não é em inglês, são perguntas sobre dois ou um texto, sobre um texto que você jamais viu na vida. Então, saber inglês é só a ferramenta para você entender aquilo. Então, veja, a prova de inglês é para saber se você tem raciocínio rápido, porque você não consegue prever o que vai ser perguntado como nas outras matérias. Eu sei que as outras matérias também têm sua dificuldade, e tem mesmo, mas você pode talvez ter uma previsibilidade, porque você pode fazer zilhões de exercícios. Se você fizer zilhões de exercícios de inglês, isso não quer dizer que você vai saber qual que é a pergunta, porque a pergunta vai ser feita baseadas em que matéria? No texto que você não viu ainda, que você foi entregue no ato da prova, para saber então se você sabe ler rápido e responder rápido. Por isso que ler, a primeira regra principal, coloca aí, não me leia o texto primeiro e nem, como professor de inglês normal fala o seguinte, leia o texto para depois você leia o título do texto, marca aí, regra número 1, pode colocar, escreva aí, leis de Bob's Laws, que é o que eu sempre falo em sala de aula. Primeira coisa que você vai fazer é ler título e data de publicação. E eu vou pedir para os senhores fazer o seguinte, já faça aí pelo menos 10 listas, bota assim, leis de Bob. Primeira lei, eu vou dar 10 leis para vocês, 10 orientações para você fazer a prova da ESAF. Primeira coisa, leia título e data de publicação. Por que ler título? Para você ter uma ideia do que vai rolar no texto. Por que data de publicação? Para você ter uma ideia qual que é o cenário próximo da prova que você está fazendo. Ler o título é o que todo professor fala. Você vai me falar, meu professor falou. Lê o título para ter uma ideia. Ele está correto. A única ressalva que eu faço é que você provavelmente não vai entender o que está escrito. O pessoal que faz a prova da ESAF, SESGRAN, CESP, Fundação Carlos Chagas, não estão querendo o teu bem, eles querem o seu mal, são pessoas más. Então veja o que acontece. Simplesmente, eles vão colocar um título que você não entende, por quê? Porque você vai ter o quê? Você vai ter psicologicamente um abalamento, uma abalação, né? Você vai ficar abalado. Então, leia o título, para você ter uma ideia. Se você não entender, você é uma pessoa normal. Tá claro isso? Então, inglês é solicitado para quê? Para saber se você tem raciocínio rápido, do mesmo jeito que na prova de português você também não vai ter como saber o que vai ser perguntado, porque o texto está lá. E você pode perguntar para o seu professor, alguns professores já me falaram, o texto, a prova de português para concurso não deve ser lido primeiro o texto, deve ser lido algumas perguntas antes, porque não na ESAF, em todas, né? Eles fazem perguntas sobre, eles pegam 5 frases do texto, prova de português, e falam o seguinte, qual das frases abaixo retiradas do texto é uma oração coordenada, sindética, não sei das quantas. Ou seja, é uma pergunta de gramática travestida de interpretação de texto. Beleza? Vamos fazer o seguinte, estou aqui agora, por que em inglês deixa eu voltar aqui. Então, veja o que acontece. Por que em inglês é solicitado em concurso público? Tá, já está dando nossa hora aqui, só para fechar o que eu já falei.
Querem selecionar gente inteligente? Não, pessoas sagazes, que eu usei esperto, mas foi mal entendido. Sagazes, dei o exemplo de tributário em inglês. Tributário, eu já falei 2.000 exercícios, você consegue prever o que pode cair na prova. Caso os senhores façam a prova de inglês, você não consegue prever o que está lá. Perfeito? Vamos ficar por aqui, já deu nosso tempo. Obrigado por estar aqui. Na próxima aula eu vou mostrar como é que funciona também o que você não deve fazer em prova. Por isso que as primeiras 2 horas de aula nossa aqui do nosso curso, eu estou abordando para as pessoas saberem, sentirem e conscientizarem o que é a prova de inglês. Primeira coisa que eu vi as pessoas quebrarem a cara em inglês é achar que a prova é, a prova de inglês eu já fiz 6 meses, não sei aonde, eu já fiz intercâmbio, eu já vi gente que fez intercâmbio e não entender as perguntas da prova de inglês, porque são sobre tributário, política, economia, administração e assim por diante. Tá? Já teve prova de concurso público, onde ele dava termos jurídicos, que é uma coisa complicada e pouca gente sabe. Então, não arrisque a sua aprovação, não arrisque a sua prova simplesmente porque você achou. Não é para entrar na prova com medo, é para entrar na prova respeitando a prova, como se fosse Corinthians e Chelsea, entendeu? O Chelsea quebrou a cara, mas vamos parar porque senão os caras me demitem daqui. Forte abraço, te vejo na próxima aula e nós vamos continuar esse papo aqui. Ó, um coração, assim.